E aí galera do FT, qual vai ser? Eu sou o Safadão e veio com um novo vídeo top 5. Hoje o nosso top 5 será 5 decks mais fortes da história. Lembrando que primeiramente, esses decks eu estou considerando a minha lista. São os decks que eu considero os 5 mais fortes da história. Então se vocês têm um top 5 diferente, não concordam com algum deck que eu coloquei ou tem uma ideia diferente sobre os principais decks, já deixem nos comentários o que vocês acham que eu poderia ter colocado diferente. E quem sabe aí saia um segundo vídeo falando sobre os outros 5 decks mais fortes da história. Então vocês podem me ajudar muito com isso. Além de também vocês poderem deixar nos comentários algum tema para um próximo vídeo também ajuda muito. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Então tá, vamos lá. Nosso quinto lugar hoje fica com Truidraco. Na minha opinião, Truidraco é o quinto deck mais forte da história. Cara, como é um deck que ele tá agora no meta, ele tá full ainda aqui no TCG, não precisa nem falar muita coisa. MP, lá o Masterpiece, ele pode não ser afetado por Spell, Trap ou Monstro, dependendo do que ele tributar. Tem muita draw, muito search, os monstros são muito fortes e o número de spell e trap que tu pode usar que não são do Truidraco, elas são muito fortes. Por exemplo, a Erupt, não tem nem muito o que falar, essa carta é muito foda, ela é muito apelona, ela ganha jogo sozinha. Além de que roda demais e cartas assim de draw desires também que acelera muito o deck. E tem as próprias spells também do Truidraco que puxa muita carta. Então eu acho que só isso aqui já tá bom pra falar de Truidraco. Em quarto lugar nós temos Dragon Holler. Na minha opinião, o quarto deck mais forte da história é Dragon Holler. Agora por quê? Cara, Dragon Holler, eu vou dizer porque que eu acho ele melhor que Masterpiece. Porque é muito difícil counterar Dragon Holler. A única maneira assim que eu vejo de counterar Dragon Holler é tu não deixar ele fazendo especial ou não deixar banir os monstros. Claro, se tu negar banir, tipo, se tu usar, por exemplo, no Imperial Arioal, já não joga mais. Mas é uma carta no teu deck que vai fazer com que pare de rodar Dragon Holler. Sinceramente, é muito difícil parar Dragon Holler quando ele tava tudo a 3, tudo full. Lembrando aqui que todos os decks que eu tô considerando são decks full. Agora que eu vou falar os próximos aqui, todos já tomaram muito hit. Então lembrando, Dragon Holler full bate em MP, na minha opinião. Por quê? O Masterpiece ele vai tentar destruir alguma coisa e aí vai vir mais 5 monstros ali invocados pro campo pra te dar um OTK. O OTK de Dragon Holler full é muito forte. Inclusive, tipo assim, ó, o deck ele consegue muito bem fazer muitos level 7, mas o deck não precisa de extra pra jogar. Tu pode muito bem jogar sem extra, como por exemplo, sei lá, tu tá usando Monarch, por exemplo. Aí tu usa a domain e não deixa o oponente fazer Special Summon do extra. Mas Dragon Holler não precisa de extra. Ele consegue te dar um ATK sem usar extra. Claro, eles estão lembrando que o deck todo full. Já teve aquela época em que LS era muito misturado com... Aliás, Dragon Holler era misturado com LS. Então só tinha um de cada. Um de cada Dragon Holler e não usava muito os babies, só os grandes mesmo. Aí ficava um pouco mais complicado, o deck necessitava de extra, muito, coisa que depois não precisou. E eu acho que bate em Masterpiece justamente porque no campo os monstros não precisam de efeito, eles só precisam bater. E o Masterpiece geralmente não tem muita coisa pra bater. Aí o Masterpiece vai fazer alguma coisa, por exemplo, destruir um monstro, vai vir mais 5 pro campo, então não adianta muita coisa. Eu acho que o Masterpiece não faz muita coisa em Dragon Holler. Posso estar errado, mas é o que eu acho. Em nosso terceiro lugar, nós temos Pepe. Eu acho que Pepe é um deck que não é primeiro nem segundo, mas sim o terceiro lugar.
Sim, parece inacreditável, mas Pepe pra mim é o terceiro lugar. O deck, tipo, quem já usou, dispenso muitas apresentações. Porque o deck é simplesmente foda para caralho. O deck faz praticamente no mínimo dois XYZ antes de fazer a Pêndulo Summon. Lá dos, principalmente Performapal e Performage. Aí tu vai destruindo, por exemplo, o Sorcerer vai destruindo ali os Performage e vai trazendo outros. Aí tu faz XYZ se tu tiver aquele que toma 1000 de dano e vem pro campo, já ativa, no caso, ativa o efeito XYZ e consegue trazer ele de novo, aí invoca outro XYZ. Aí tem aqueles monstros que se tu tiver Spellcaster no campo, consegue trazer eles pro campo também. Então, muita XYZ. Dificilmente tu não vai dar o TK e dificilmente tu não vai terminar um turno com no mínimo 3 XYZ. Isso o mínimo. Isso tu usar que nem tinha muito, quando tava full, usava muito aquela jogada daquele satelar. Se tu tiver 3, tu pode invocar um monstro de nível maior. No caso, tu invocava Cyber Dragon ou Infinity. Então o deck era muito forte. Ele tinha um poder de atacar muito grande, além de que é pêndulo. Então a regeneração do deck também era muito boa. E também usava 3. Lembrando que tem o Luster dos Draco Slayer A3. Tem Wavering Eyes A3. Então o deck era muito forte. Tinha muito Search, muita Draw. Que eu, além de usar o Sorcerer, eu tinha aquela jogada do Performapal de dar Draw. Aquela que dá 2 Draw nas escalas. Cara, o deck era simplesmente forte demais. Tanto que foi Tier 0, levou lista de emergência, de tão foda que tava. Então, na minha opinião, Pepe é o terceiro lugar. Agora vamos para o segundo lugar. Temos Spellbook. Eu acho que Spellbook é o segundo lugar na lista. E agora eu vou explicar o porquê que Spellbook eu acho ele mais forte do que Pepe. Spellbook, tu pode fazer uma jogada e no próximo turno já ter a jogada em mente. Já consegue preparar toda a tua jogada com uma mão cheia já num turno anterior. Tu pode planejar exatamente como tu quer que a partida fique. Um deck super controle. Tanto que os monstros do Spellbook não tem um ataque muito alto, porque o deck é full controle. Ele controla muito o jogo. Porque ela lembrando que é o deck full, ou seja, a Judgment, ela tá 3. Aí tu ativa a Judgment no início do turno, vai ativando um monte de Spellbook lá, aí no final do turno tu puxa tu dá search um monte de carta. Ou seja, tu escolhe qual vai ser o ritmo do jogo no próximo turno. Isso é simplesmente apelão demais. Se tu tem, por exemplo, a Fate, tu já vai conseguir banir alguma coisa no campo do oponente no turno seguinte, no turno do teu oponente, e provavelmente tu vai ter na tua mão de novo pra fazer no teu turno. Ou seja, no mínimo 2 cartas banidas. Além de que tu consegue muita carta que não deixa os seus monstros serem afetados. Tipo, se tu ativa a Judgment no final do teu turno, tu ainda vai fazer Special Summon de um monstro do teu deck. E tu tem geralmente se usa muito aquele monstro que não deixa fazer Special Summon. Então, cara, é muito apelão. E sinceramente, com o Judgment, o deck, na minha opinião, é o segundo mais forte da história. E que não volte Judgment, muito obrigado, Konami. No nosso primeiro lugar, quem nasceu pra ser pica nunca vai ser cu, nós temos Zodiac. Obviamente, Zodiac não podia estar de fora dessa lista. E na minha opinião, não podia estar em outro lugar que não fosse o primeiro. Porque, cara, que deck apelão. Ele tem ataque e tem muita defesa. Com o deck todo A3, tudo liberado, no caso aqui no TCG, apenas com 3 ratos e tendo também Norden, o deck é simplesmente apelão demais. Tu consegue fazer no mínimo 3 XYZ brincando. Aí também outra carta 3 seria aquela do Speed Ride também, que se usava muito no deck. Cara, o deck é simplesmente apelão demais. Tanto que quando ele tava no meta, ele era basicamente o único meta real ali que tava no jogo. O único que conseguia bater. O único deck que tava ali pra tentar hitar o Zodiac
era Mage Spectre, mas Mage Spectre tem aquela coisa, é pêndulo. E Zodiac destrói muito Spell Trap, ainda mais que naquela época em que tava tudo liberado, se usava 2 a 3 Twin Twister, dependendo da build. Então dificilmente Mage Spectre conseguia realmente fazer alguma coisa. Conseguia se pegasse o primeiro turno, ou se pegasse o segundo e abrisse com Yata. Aí conseguia até fazer alguma coisa, porque pelo menos o Drance o cara já não ia ter. Mas igual era muito difícil tu conseguir ter no Zodiac naquela época. O Zodiac era realmente muito apelão, na minha opinião, o deck mais forte da história. Agora, dizendo outros motivos pelo qual eu acho o Zodiac o deck mais forte da história. Tu precisa de poucos monstros no deck, então tu pode rodar muita hand trap e muito trap. Até algumas spells, por exemplo, Hijack e 2 Archeoli, dá pra usar tranquilamente. Além de que tu, com um monstro, tu consegue fazer XYZ. Isso é muito revolucionário. Assim como a gente teve pêndulo de uma escala só, que era o Smokey Board, que foi banido, nosso queridinho, saudades. Nós temos o Zodiac, que com um monstro consegue fazer XYZ. Sinceramente, eu acho um monstro para XYZ muito mais apelão do que um monstro para escala. Até porque, sinceramente, eu acho que se hoje o Monkey Board tivesse a 1 como era antes, ainda assim Performapal não seria meta, na minha opinião. Na minha opinião, Magician é muito mais forte do que seria Performapal com um Monkey Board só. Então foi isso aí. Peço que deixem dicas de próximos vídeos no comentário. Se puderem, curta e compartilhe. E é nóis. Não se esqueçam, quem é da FT é pica, e quem nasceu pra ser pica nunca vai ser cu.